Amigas, amigos, olá! A Oxfam é uma organização britânica criada nos anos 1940. Ela tem o objetivo amplo de reduzir as desigualdades em diferentes países e em escala mundial. Ela tem o objetivo amplo de criar consciência e inclusão política junto a diferentes pessoas, diferentes grupos na sociedade. Ela faz isso, entre outros, através do levantamento e divulgação de dados da sociedade contemporânea. Nos últimos 2 anos, em janeiro de 2024 e agora em janeiro de 2025, a Oxfam apresentou 2 relatórios relacionados com as desigualdades em escala mundial. Eu peguei alguns dados destes 2 relatórios e sistematizei no nosso videozinho de hoje. Vamos trabalhar esses dados de desigualdade da Oxfam no nosso vídeo de hoje. Começando com o que a Oxfam chama de herança maldita, práticas coloniais do passado que se perpetuam no presente. A Oxfam, nos seus relatórios, traz a ideia de colonialismo. E, de fato, são práticas que acentuaram as desigualdades regionais ao longo dos últimos 5 séculos, criaram uma divisão internacional do trabalho que se desdobrou em formas de regionalização que por si já evidenciam essas desigualdades. Primeiro, segundo e terceiro mundo, mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido, norte global e sul global, tudo isso tem raízes lá no velho colonialismo, passando pelo imperialismo. Ainda mais, deste colonialismo nós temos a naturalização de diferentes formas de racismos. Acompanhando Gessé Souza, diferentemente do relatório, a parte do relatório, e acompanhando Gessé Souza, racismo não é apenas contra a cor de pele de uma determinada pessoa, de um determinado grupo. Racismo é a atribuição de um déficit de humanidade a partir do grupo onde eu acho que eu me encontro, junto ao grupo que é objeto do meu racismo. Então, eu acho que a humanidade tem características que são a ela intrínsecas. E o grupo do qual eu acho que eu faço parte detém todas essas características. Mas o grupo que é objeto do racismo, ele tem um déficit ou ausência dessas características. Isso se dava, por exemplo, dentro das teorias racistas do século XIX. O ser humano tem uma característica, a peculiaridade da inteligência. O urso tem a peculiaridade da força. O ser humano, a peculiaridade da inteligência, mas no século XIX se atribuía a ideia de que o ser humano branco tem inteligência e o negro tem um déficit de inteligência. Então vejam, há um déficit de humanidade, há um déficit, nesse caso, de inteligência dentro da leitura racista do século XIX. O ser humano é racional, ele pensa racionalmente os processos, mas as mulheres, em uma leitura misógina, as mulheres pensam de maneira emotiva, são muito mais emotivas, são muito mais sensíveis, então haveria esse déficit de humanidade. Então todas essas são manifestações de racismo. Racismo é você tratar o outro como grupo, como tendo um déficit de humanidade frente ao grupo do qual eu acho que eu faço parte. Isso está dado historicamente na sociedade, isso está dado historicamente talvez para o ser humano. Antropologicamente, nós conseguimos comprovar práticas que nós poderíamos chamar de racistas em povos que não têm formação no mundo ocidental. Mas o mundo ocidental, e a partir das práticas colonialistas, vai beber destes racismos, vai se alimentar destes racismos. E nós vamos voltar a isso no final do videozinho. E ainda como desdobramento do colonialismo e dessa naturalização de racismos, nós temos a acentuação das desigualdades no cenário atual, no cenário neoliberal, ao qual nós também vamos voltar ao longo do nosso videozinho. A Oxfam, no seu relatório, traz o que ela chama de árvore venenosa, frutos da árvore venenosa. Me parece bastante interessante o esqueminha que a Oxfam fez. Lá nas raízes da árvore de frutos venenosos eu destacaria capitalismo. Capitalismo que acaba se desdobrando ou acentuando uma série de outros aspectos. Capitalismo em uma sociedade classista, em uma sociedade de classes sociais, uma sociedade que já era patriarcal, desigual, voltei ao tema anterior do racismo, uma sociedade desigual, e que vai alimentar ainda mais essa sociedade capitalista, que se desdobra em desigualdades regionais, no colonialismo e no imperialismo.
essa sociedade acaba desenvolvendo instituições e mecanismos de opressão que se desdobram, por sua vez, em racismo e discriminação, acesso limitado à terra, se desdobra em colapso climático, se desdobra em desigualdade de gênero, sexismo na sociedade, lucro sobre as pessoas e sobre as plantas, e sobre a vida natural, né? E vidas e educação desiguais. Frutos desta árvore, frutos venenosos desta árvore, as corporações. A proliferação de ultra-ricos na atualidade, os monopólios, os governos do norte global que mantêm esses sistemas e são governos opressivos aos governos do sul global, às sociedades do sul global, às próprias sociedades do norte global. Claro que isso acaba se desdobrando em desigualdades objetivamente dadas, desigualdades que são mensuráveis. A Oxfam nos traz pessoas ricas do norte global, parcela da riqueza total e da riqueza dos bilionários concentrada no norte global. Nós temos aqui 4 conjuntinhos de dados. Parcela da riqueza dos bilionários do mundo. 77% dos bilionários do planeta estão no norte global, 23% apenas no sul global. Notem, entretanto, que isso acentua a desigualdade no sul global, onde nós temos parcelas muito maiores de populações em condições de pobreza. A presença de bilionários é um acentuador das desigualdades nessas sociedades, nessa região do mundo. Mas parcela dos bilionários no mundo, 68% contra 32%. Parcela da riqueza dos bilionários, né? Os 68% de bilionários do sul global tem 77% da renda dos bilionários, tá certo? Então, mesmo entre os bilionários, a concentração no norte global. Parcela da riqueza global total. Nós temos quase 70% no norte global, por volta de 30% no sul global. Só que veja uma população mundial. Aí a gente inverte a situação, mais do que inverte. 20% da população global está no norte global, enquanto quase 80% da população do planeta está no sul global. São dados que evidenciam os desdobramentos dessas práticas capitalistas territoriais dos últimos 5 séculos nas desigualdades de renda entre as diferentes partes do mundo, mas com recente acentuação da concentração de renda. A Oxfam nos traz esse gráfico, o crescimento da riqueza dos bilionários entre 1997 e 2024 em trilhões de dólares. Na verdade, o gráfico começa em 2000, no ano 2000, e os bilionários, a sua riqueza somada, dava em torno de 2 trilhões e meio, 3 trilhões de dólares. Né? Era uma concentração já bastante significativa, não é? Os bilionários do mundo tendo uma riqueza semelhante à de poucos países do mundo no que diz respeito ao PIB. Só que veja o que acontece com a riqueza desses bilionários somados. Até 2024 está arranhando 16 trilhões de dólares. Né? Poucos países têm 16 trilhões de dólares de PIB no mundo, na verdade, China e Estados Unidos. Né? O resto está abaixo. Se os bilionários fossem um país, seriam o 3º maior PIB do mundo. E vejam, crescimento da riqueza dos bilionários ainda entre 1997 e 2024, no que diz respeito à comparação com as populações mais pobres do globo. À esquerda nós temos o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza do Banco Mundial, de 6,85 dólares, é hoje o mesmo de 1990, 44% da humanidade. E, portanto, ao longo do final do século XX, agora nas primeiras décadas do século XXI, a sociedade, em escala mundial, não conseguiu reverter o quadro de pobreza para um percentual de 44%, quase metade da população. Porém, vejam a direita. Ao mesmo tempo, em uma semelhança perversa, o 1% mais rico possui uma proporção quase idêntica, 45% de toda a riqueza. Então nós temos 44% da população, 44% da população mundial abaixo da linha de pobreza. E 1% da população concentrando quase metade da renda mundial. São dados bastante precários. Daí nós podemos pensar naquela ideia tosca de meritocracia. Meritocracia que não se sustenta em nenhuma perspectiva. Ela não sustenta uma perspectiva ética, não sustenta uma perspectiva prática.
Em uma perspectiva prática, para haver meritocracia e ela ter algum tipo de sustentação ética filosófica, as pessoas deveriam partir das mesmas condições iniciais na sociedade e isto simplesmente não acontece. Mais do que isto, meritocracia é indissociável de competitividade. Na competitividade, um ganha e todos os demais perdem. Agora, como pode haver uma eticidade de inclusividade dentro de uma lógica competitiva no qual um ganhou e todos os demais perderam? E para piorar a situação, como essas pessoas ganharam esses recursos? Segundo a Oxfam, nós temos 60% da riqueza dos bilionários é herdada ou adquirida por favoritismo, corrupção ou monopólio de poder. Segundo os dados da Oxfam, 35% dos bilionários têm riqueza herdada. 26% dos bilionários têm riqueza formada por monopólio ou por favoritismo. Eu acho que esses dados são bastante benfazejos aos bilionários, né, na medida em que eu atribuiria muito mais do que 60%. Né, eu gostaria de saber o restante, de onde veio a riqueza do restante. Né, deve ter vindo da quinta dimensão. Porque de trabalho meritocrático, desculpa, isso é conto da carochinha. Quando a gente pode avançar pelas desigualdades globais a partir da lógica das corporações, o que exige o entendimento da transição de dois modelos de economia capitalista que nós tivemos nos últimos anos. Ao longo de boa parte do século XX, foi vigente e hegemônico o modelo capitalista keynesiano que dava margem para o chamado estado de bem-estar social, mas no final do século XX, e principalmente a partir do chamado Consenso de Washington, nós passamos a ter a hegemonia do modelo capitalista neoliberal de Estado mínimo. Eu pontuei aqui duas diferençazinhas que são importantes para nós no desenrolar do vídeo. Tributação dentro do modelo keynesiano do estado de bem-estar social, a tributação é legítima como um recurso para investimento público em infraestrutura e investimentos sociais. Então a sociedade cresce economicamente, infraestruturalmente, ponte hidrelétrica, aeroporto, universidade, através da tributação e investimento público e também investimentos sociais. Investimentos em previdência, investimentos em seguro-desemprego e assim sucessivamente. Mas, dentro da ótica neoliberal, a ideologia é de eliminação da tributação, o que é uma falsificação da realidade. Quando a gente fala a sociedade redução da tributação, todos ficam felizes. Só que daí a gente passa a ter um Estado com menos recursos para fazer investimentos justamente para as populações mais pobres. Dentro do atual contexto de empreendedorismo hiperindividualista, nós temos a ideia de que a tributação menor me deixa com mais recursos para eu fazer os investimentos que eu quero, os investimentos necessários. Mas quantos investimentos uma pessoa que tem rendimentos de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 pode fazer? Nenhum. Essa pessoa pode fazer no almoço o dinheiro da janta, tá certo? E nada além disso. Mas o ultra rico, esse sim tem uma margem muito maior para investimentos. E aí que aparece o pulo do gato. Quando a gente fala em tributação, a gente não está falando de um dispositivo homogêneo a todas as classes sociais. A tributação pode e deve ser diferenciada em diferentes grupos na sociedade, isto é, os mais ricos pagam percentuais maiores da sua renda e os mais pobres percentuais menores. Isto é justiça distributiva, isto é progressividade da tributação. Está em discussão agora no Brasil. A ideia de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, com o aumento da tributação junto a setores mais abastados da sociedade que já encontra agora resistências bem objetivas desses setores mais abastados, que acabam encampando setores populares da sociedade que passam a jogar a favor do meteoro, se fossem dinossauros, que passam a jogar a favor dos super ricos contra a tributação, que não causaria nenhum ônus para os mais pobres, muito pelo contrário, geraria benefícios. E ainda mais, pequenos ganhos na visão de conjunto na sociedade capitalista dentro do modelo keynesiano estado de bem-estar social, a ideia de sindicato, por exemplo.
A ideia de eu ter um problema semelhante ao seu e nós nos unimos para que nós tenhamos mais força política na sociedade com vista à resolução dos nossos problemas. Mas, dentro do contexto atual empreendedor hiperindividual, esta lógica de visão de conjunto é gravemente dilapidada, o que cria empecilhos os mais diversos. Como a gente pode superar problemas como os problemas ambientais, como os problemas de desigualdades, através de uma lógica hiperindividualista? A resposta é não podemos, a não ser que a gente acredite naquele conto da carochinha chamado mercado, que o mercado, por algum dispositivo mágico e mirabolante, conseguirá resolver os problemas ambientais, os problemas sociais. Isto parece não acontece pelos próprios dados da Oxfam, como nós temos aqui. Vejam, os 5 homens mais ricos do mundo, mas que dobraram sua riqueza desde 2020. Agora não é desde 1997, é desde 2020, enquanto 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres. Os 5 homens mais ricos do mundo passaram de 405 bilhões de dólares para 869 bilhões de dólares entre 2020 e 2023. A concentração de riqueza é concentração também da produção, como preconizava Marx lá no século XIX. Isso a gente encontra, por exemplo, no setor agrícola. Dá uma olhada no dado da Oxfam, concentração em toda parte. Há apenas 25 anos, 10 empresas controlavam 40% do mercado global de sementes. Isso já era um nível de concentração bastante alto. 10 empresas controlando a produção e distribuição de sementes, fundamentais para a produção agropecuária em escala mundial. 10 empresas controlando quase metade da produção mundial de sementes. Mas dá sempre para piorar dentro de uma lógica capitalista neoliberal. Hoje nós temos apenas 2 empresas controlando quase metade do mercado mundial de sementes. Daí a lógica de concentração da produção. E vejam como isto se desdobra de várias outras maneiras que dialogam com a desigualdade. Concentração das sementes. Que sementes são essas? Para produzir o quê? Dentro de uma lógica de mercado, para aumentar a lucratividade dessas empresas? Com certeza. Dentro de uma lógica de produção de sementes para abastecimento alimentar das populações e garantia de segurança alimentar? É claro que não. É claro que não. Então essa concentração na produção de sementes é concentração econômica, é concentração de poder, que acaba se desdobrando em problema de insegurança alimentar, fome, em várias partes do mundo. São empresas que têm renda concentrada, empresas com renda concentrada e que passam a ter poder político para uma lucratividade cada vez maior. A Oxfam nos traz, as empresas lucram, lucros líquidos de 148 das 200 maiores empresas em bilhões de dólares. Vejam, nós temos os lucros médios entre 2018 e 2021 e principalmente a partir de 2021, sempre nós temos as empresas, essas maiores empresas, extrapolando o lucro médio e chegando a valores absurdos de 1,4, 1,6, arranhando 1,8 trilhões de dólares. E o que essas empresas fazem com este lucro? Lembra da ideia de tributação? Em um Estado democraticamente organizado, o Estado pode tributar e ele pode fazer esses investimentos de acordo com as demandas sociais organizadas por uma sociedade que tem capacidade de pressão sobre a estrutura de poder. Mas não é o que acontece com o lucro das empresas. Segundo a Oxfam, vejam vocês, para cada 100 dólares de lucro gerado pelas 96 principais empresas entre julho de 2022 e junho de 2023, 82 voltou para os acionistas. É a lógica de lucro máximo das empresas para a contemplação das demandas de quem tem ações dessas empresas, dos acionistas dessas empresas. E daí aparece aquele estúpido, youtuber, economista, tá, que diz, mas a dona Maroquinha é dona de ações da Petrobras. Sim, ela tem 2, 3 ações da Petrobras, tá? Ela ganha 2, 3 reais por ano com essas ações. Mas quem tem muitas ações da Petrobras são rentistas brasileiros. São empresas estrangeiras que têm ações da Petrobras. Lembrando que a Petrobras é uma empresa de capital misto controlada pelo governo federal, dizendo de outra forma, estatal. Então ela é a única empresa que não pode trabalhar nessa lógica de lucro máximo. Estas outras trabalham e deveria ter algum impedimento disto em termos legais, para que nós pudéssemos ter um capitalismo produtor de riqueza melhor distribuída, como aconteceu durante o período keynesiano, estado de bem-estar social. Só que lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que nós temos
o capitalismo se alimentando de discriminação, se alimentando de preconceitos diversos, a Oxfam dialoga com essa ideia. Ela coloca aqui um dado que é bastante interessante, bastante chocante. 10,8 trilhões de dólares o trabalho de cuidado não pago às mulheres subsidia a economia em pelo menos 10 trilhões de dólares anualmente. Então temos os cuidados à prole, os cuidados aos adolescentes, os cuidados aos idosos. Agora, quem faz esses cuidados? Frequentemente as mulheres fazem esses cuidados. Existem os cuidadores que são pagos e frequentemente também são mulheres, são pessimamente remunerados. Mas frequentemente essas pessoas cuidadoras não são remuneradas, é trabalho familiar, é trabalho não remunerado, somando 10 trilhões de dólares. Então vejam como o capitalismo se apropria de preconceitos na sociedade. Então há necessidade de cuidar da próxima geração de trabalhadores. E quem vai fazer isto? Alguém faz isto graciosamente. Alguém faz isso sem cobrar absolutamente nada, que são as pessoas cuidadoras, insisto, frequentemente mulheres em uma sociedade patriarcal. Não é a única forma com a qual o capitalismo se apropria de renda alheia. A gente tem capacitismo em diferentes perspectivas. Normalmente a gente pensa em capacitismo junto à população idosa, mas a população jovem também. Vem o jovenzinho ser empregado na empresa e esse jovenzinho não tem experiência, ele está começando e, portanto, um salário mais baixo. Ele pode ter a mesma produtividade de trabalhadores mais antigos da empresa, mas por ele ser jovem, ele recebe um salário menor sob a desculpa de que ele está aprendendo, ele não tem experiência. É um recurso com o qual a empresa ganha mais em cima de um setor da sociedade, as crianças e adolescentes. Além das crianças e adolescentes, que fazem trabalho ilícito, inclusive análogo à escravização, e alimentando setores que são muito importantes da economia capitalista mundial. O chocolatinho da Nestlé vem de cacau, cacau produzido, entre outros, no Golfo da Guiné, na África, que utiliza trabalho análogo à escravidão, inclusive trabalho infantil. E é chocolatinho da Nestlé. Não é trabalho infantil escravizado nos fornos de carvão do Centro-Oeste, que também são intoleráveis. Mas o meu primeiro exemplo são crianças e adolescentes trabalhando de forma análoga à escravização para grandes corporações internacionais mundiais, alimentando esses lucros absurdos. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Alguns dados da Oxfam, uma reflexão acerca dos problemas da sociedade contemporânea, acerca da concentração de renda. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica acerca desse vídeo já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.